Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre um perigo que pode atingir quem pratica exercícios físicos em excesso. Estou falando do infarto cardíaco. Também vamos falar sobre o que é preciso para ter uma boa saúde do coração. Que fazer atividade física faz bem à saúde, não se discute. Os exercícios são fundamentais para o bom funcionamento do corpo e também da mente. Mas em excesso, eles podem provocar uma série de problemas, inclusive o infarto do coração. O médico cardiologista José Vanderlei está aqui comigo no estúdio para explicar por que isso acontece. Doutor, tem infarto em outro órgão ou não? Tem infarto em todos os órgãos, né? O que significa o infarto? O infarto significa a falta de suprimento de oxigênio, que vai através do sangue, para um determinado órgão. Faltando oxigênio, aquele órgão vai morrer, se não se tomar alguma providência. Então, tem infarto no cérebro, que a gente chama de acidente vascular cerebral, ou popularmente derrame cerebral, e é uma doença muito prevalente e que mata muito. Então, a causa principal disso se chama aterosclerose coronariana, que é o envelhecimento, né, as artérias são os vasos que carregam sangue para os órgãos, para o coração, para o cérebro, para os rins. Se elas vão sendo destruídas, a consequência é elas entupirem, provocar isso que a gente chama de infarto, né, falta de sangue no determinado órgão, e esse órgão morre, ou parte desse órgão, dependendo de onde se localiza esse entupimento. Isso é feito um carro velho, às vezes um carro novo também, né? Às vezes falta oxigênio, o rim não está funcionando bem, o pulmão já não bombeou, quer dizer, o pulmão já não fez o seu trabalho. Quer dizer, falta alguma coisa até sobrecarregar aquele que se chama coração, né? E às vezes também. Agora, o que é que contribui para que isso vá acontecendo aos poucos, ou aconteça de repente, que às vezes você nem sabe que tem aquele problema? Olha, o nosso corpo ele tem um órgão invisível, né, que se chama endotélio. O que é isso? Todos os vasos sanguíneos eles são compostos de várias camadas, como se fosse uma mangueirinha, né, mas com várias camadas. A camada interna é chamada de endotélio. Ela funciona como um verdadeiro órgão, né, ela interage com o sangue, para poder manter renovada aquele, como se fosse um asfalto de Fórmula 1. Não pode ter buraco ali, entendeu? Quando aquilo é avariado por alguma coisa, e nós vamos falar já daqui a pouco dos fatores de risco para que isso aconteça, a natureza tenta resolver aquilo. E às vezes não resolve de forma perfeita, de modo que isso vira de um buraco que ela quer, vira um quebra-mola, vamos dizer assim, criar essa analogia, né? E pode entupir aquilo subitamente, pode passar de um buraco para fazer um entupimento. E aí ocorre o bloqueio de sangue e o infarto, né? Qual é o primeiro fator de risco? É genético, né? Se a gente tem uma deficiência genética de ter propensão à doença cardiovascular, mexer com endotélio, nós vamos ter em algum momento da vida, né? A gente sabe que nos homens isso é mais frequente, mas aí o que vem importante na prevenção, a gente sabe que tem alguns fatores de risco que fazem com que, se você tiver essa semente de ter um entupimento, ela prospere mais rapidamente. Primeira coisa, cigarro. Depois, controle da pressão arterial, controle das gorduras, diabetes, né? E algumas coisas como a obesidade, porque a pessoa que perde o controle do peso, ela tem tendência de virar diabético e de virar hipertenso. Então, todas essas doenças provocadas por hábitos não saudáveis de vida, elas são preveníveis. Você pode deixar de fumar, você pode controlar a sua pressão arterial, você pode controlar o seu peso e você pode controlar a sua ingestão de alimentos. Por exemplo, o sal é um grande vilão. Ele é o que se chama de um gatilho para a pessoa desenvolver hipertensão arterial. Ela tem a genética, mas se ela não comer sal, isso está bem documentado em populações indígenas que não tinham contato com a chamada civilização, não tinha hipertensão nessa população,
quando ela foi posta em contato com a civilização e eles passaram a consumir sal, apareceram os hipertensos. Então, muito cuidado com o sal, né? E muito cuidado com o sal invisível. O que é o sal? O que é o sal invisível? São os embutidos, os enlatados, né? Todos esses alimentos, a base da conservação deles é o sal. Então, se a gente conseguisse convencer a indústria, né, a retirar esses alimentos, aí a gente diminuía extraordinariamente o número de hipertensos e, consequentemente, o número de pessoas que iam virar hipertenso e, com isso, arranjar um infarto. A política de saúde, se tivesse um enfrentamento, como já fez com o tabaco, né, poderia enfrentar a indústria, né, de alimentos. Poderia, em tese, precisa ter muita coragem para isso. Há alguma experiência no mundo desse enfrentamento? Não, nenhuma. Viu? É porque essas indústrias elas geram impostos, né? E o governo está interessado em imposto. Quem pode enfrentar é o cidadão que está vendo a gente. O cidadão, o livre-arbítrio de escolha, isso, né? Você pode deixar de comer enlatado, você pode deixar... Isso não depende não depende do governo. Do governo. O que a gente sabe, por exemplo, é que nos Estados Unidos, a partir da década de 50, né, com essas evidências científicas, o governo foi proibindo propaganda de cigarro, tudo, e hoje, qual é o resultado disso? Hoje, no Brasil, a gente tem mais, proporcionalmente à população e à idade, mais eventos cardiovasculares, derrame cerebral e infarto, que são os mais catastróficos, do que os Estados Unidos. Porque essas medidas que foram tomadas e de orientação à população, principalmente a população mais pobre, os doentes, as pessoas com mais poder aquisitivo, elas vão a médico e têm mais chance de ter acesso a essas informações. Isso fala nos Estados Unidos. Não, aqui no Brasil. Aqui também? Né? Aqui, o infarto hoje, quando eu era estudante de medicina, há mais de 40 anos atrás, a gente achava que infarto era coisa de rico. Mas por quê? Porque as pessoas pobres tinham uma média de vida mais baixa, né? Ascenderam. Então, hoje, a incidência de doença cardiovascular é maior nas pessoas de baixo poder aquisitivo do que nos ricos que se previnem, tomam medicações quando indicada, tratam a sua pressão arterial, fazem exercício regularmente, vão a médico para fazer exames preventivos e podem se proteger. As pessoas mais desprotegidas são as mais pobres. Agora, dos Estados Unidos, que é o campeão em pesquisa no mundo, isso é bem relatado para as equipes médicas, para as autoridades sanitárias, enfim. No Brasil, é da forma empírica. Eu vejo, nós vemos. Às vezes, falta na mesa a carne, falta o arroz integral. Quem quiser fazer uma análise mais profunda dessa economia, é só entrar numa nutricionista e depois tentar obedecer aquela dieta. A dieta do brasileiro é aquela feijão com arroz e farinha, quando tem uma mistura é aquela mais básica, salsicha, linguiça, enfim. Essa dieta é uma dieta muito boa, de feijão, arroz, um pouco de farinha e uma proteína, né, que a gente tem bastante galinha, né? Mas não salsicha. No país. O que é o preparo dessa dieta que é muito importante, né? E você falou uma coisa importantíssima, que é a nutrição, né? Tem que colocar isso na moda. As universidades têm que pesquisar formas baratas, né, que possam dar oportunidade à população pobre de organizar seu cardápio para evitar a doença cardiovascular. Porque isso tem dois aspectos importantíssimos. Primeiro, gera morte, né? Ninguém quer que um pai morra antes de educar os seus filhos, né? E gera despesa também, porque essas pessoas se aposentam precocemente e vão para a Previdência Social, que está na pauta aí, o grande déficit da Previdência Social. Então, e não resolve o problema nutricional, que é a imagem de poder aquisitivo. Exatamente. Então, é importantíssimo que isso entre na pauta, Miguel. Eu agora estou como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e eu propus na outra reunião, nós estamos organizando um programa de assistência e de prevenção às doenças cardiovasculares, e a ideia que eu vi, o presidente, o Dr. Oscar Dutra, do Rio Grande do Sul, aceitou, de entregar isso aos futuros candidatos a presidente da República, para que esse assunto venha à pauta, porque o infarto é cada vez mais frequente. E quando ele acontece, porque a rede de atendimento, de assistência, vamos esquecer a prevenção,
ela é muito precária, a mortalidade é muito alta. Ou ele morre ou ele fica mutilado, fica com o que a gente chama insuficiência cardíaca, porque morreu um pedaço do coração e esse outro pedaço não dá conta de cuidar dele. Então, e se já não funcionava bem, o motor está variado. Isso, que vai ser aposentado precocemente, vai gerar despesa, porque vai ficar reinternando frequentemente nos hospitais, ou vai fazer um transplante de coração, coisas que não são fáceis e são caras, né, para o sistema de saúde. Tem que levar essa cultura de discussão, isso para os programas de saúde, porque hoje, né, eu brinco, se Oswaldo Cruz, que é o nosso grande sanitarista, né, é um homem que trouxe a cultura de vacina para o Brasil, que é uma das responsáveis pelo nosso aumento da sobrevivência da população brasileira, né, se ele tiver vivo, ele tinha que virar cardiologista, para tratar de hipertensão, tratar de diabetes, cuidar de estratégias para tratar hoje uma doença que não é uma doença ocasional, é uma doença de massa, que não pode ser abordada da forma convencional no consultório. A teoria de dizer que o homem é aquilo que come, ou eu vou fazer uma analogia diferente com o mosquito da dengue. A gente conhece essa história há mais de 30 anos. Enfim, o senhor acredita que o povo brasileiro terá essa consciência a partir de uma proposta de campanha e não pela conscientização? Eu acredito na educação. Então, as pessoas têm que tomar consciência, né, e têm livre-arbítrio para tomar as suas decisões, mas se a gente não começar a trabalhar isso, como os Estados Unidos começaram na década de 50, nas escolas, que são as pessoas que daqui a pouco vão virar adultos, né, usando os meios de comunicação, né, não dá mais para você fazer isso no consultório, né, não é um trabalho só do médico, né. A gente não vai conter essas que já na década de 90, né, a gente chamava de novas epidemias. Epidemia de hipertensão, de diabetes. Então é fundamental que você mude a cabeça das pessoas que fazem programa de saúde. Esse modelo dos Estados Unidos pode ser trazido para cá? Esse modelo é universal. Os Estados Unidos não é um bom sistema de saúde, né? Eu gosto muito do sistema de saúde do Canadá, da Inglaterra, né, que é você envolver a população, né? Eu tive no Canadá e gostei muito lá. Eles estimulam a criação das associações de portadores de doença, como fazem com o AA, né? Porque não é fácil você mudar o hábito de vida da população adulta. Então você tem que começar na escola, para essas pessoas não adquirirem esses hábitos, e para a mudança desses hábitos tem que ir além do médico, né? Tem que envolver outros profissionais de saúde e a própria população. Um programa como o AA, para convencer o camarada que ele pode ter prazer em outras coisas, né? E prazer em conviver, né? Compartilhar os problemas, ajudar aquelas pessoas que são menos favorecidas, para que elas tenham acesso à informação, de prevenir e, se adoecerem, tenham acesso, às vezes, a medicamentos básicos, que não custam muito dinheiro, mas que elas não têm acesso por desinformação. É preciso democratizar a informação, né, e facilitar o acesso. Por exemplo, um programa muito importante que o Ministério estava assinando aí com redução é a possibilidade desses remédios básicos pegar numa farmácia comum. Vamos detalhar daqui a pouco, após o intervalo. Já já a gente volta.